Boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso programa Diálogo com a Corregedoria, que é feito aqui na PAMASE, por questão da infraestrutura, que fazemos a divulgação aí através da internet, mais as pessoas que estão aqui na plateia. Então, todos que estiverem aqui na plateia e as pessoas que estiverem acompanhando online, peço que ajudem a enriquecer o debate, trazendo novas perguntas, outras indagações, para que possamos aqui levar aqui para o Dr. Gustavo Henrique Bretas Margazagão e o Dr. Luciano Gonçalves Paz Leme, que vão falar de aspectos práticos do procedimento de dúvida no registro de imóveis. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o Dr. Gustavo Henrique. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui de todos os presentes, o Dr. Domingos Tassino, o Dr. Luciano Paz Leme, aqui que compõe a mesa, os registradores, notários, servidores e todas as pessoas que estiverem acompanhando via internet, advogados e interessados. Bom, o tema são os aspectos práticos da dúvida registral. Esse costuma ser um assunto que os juízes muitas vezes terminam desconhecendo, porque o preparo que se exige no concurso não é tão aprofundado, de outro lado, os oficiais de registro de imóveis conhecem o tema com bastante segurança, porque inclusive é objeto de concurso, até às vezes fazer uma suscitação de dúvida, fazer uma nota devolutiva. Então a ideia dessa conversa aqui de hoje é passar alguns pontos realmente práticos do que costuma acontecer na dúvida registral e o que a jurisprudência da Corregedoria e do Conselho Superior da Magistratura tem decidido nessas ocasiões. Eu acho interessante fazer uma colocação, porque às vezes na Corregedoria alguns colegas me ligam com dificuldade de encontrar os acórdãos e as decisões do corregedor. Então, acho que vale a dica, no site da Corregedoria Geral de Justiça tem um link chamado Portal do Extrajudicial, e dentro dele tem um link recentemente adicionado chamado, eu vou falar do jeito errado, eu vou falar colemata, mas parece que é colemata, eu não sei a pronúncia exata, mas colemata todo mundo entende, é com 2 L's no primeiro, é com K. KOLLEMATA.com.br, e é um portal, ele é extremamente atualizado, então é uma fonte muito interessante de pesquisa, porque tanto tanto no pedido de providências, que examina atos de averbação, quanto as dúvidas, que examinam pedidos de registro em sentido estrito, eles tendem a seguir os precedentes que são firmados tanto pelo Conselho quanto pela Corregedoria Geral de Justiça. E esse é um dos pontos interessantes, já que mostram a diferença do processo da dúvida de natureza administrativa daquele processo judicial que o juiz está acostumado a julgar na vara dele. Então, existe, de uma certa forma, uma espécie de hierarquia, mas não no sentido de que, se o juiz julgar de forma diferente o que o Conselho e a Corregedoria entendem, ele vai sofrer algum tipo de sanção. Não, é diferente. Ele tem de tentar preservar a harmonia para que isso preserve a segurança jurídica que deve reinar nos registros públicos. Se cada juiz de cada comarca começar a entender de uma forma diferente, isso gera uma instabilidade muito grande que vai se alastrar desde a hora de se fazer o contrato até a última instância em que a pessoa tem de chegar para eventualmente conseguir registrar seu título. Um outro ponto interessante de mencionar é a correta nomenclatura das pessoas que figuram aí nesse mundo do extrajudicial. É comum verificar alguns equívocos. Então, é a Lei 8935/94, no artigo 5º, que diz: não existe tabelião de imóveis, não existe oficial de protesto. A lei ela rola de forma clara
que existem oficiais de registro de imóveis, oficial do registro civil da pessoa natural, registro civil da pessoa jurídica, tabelião de notas, tabelião de protesto. Então, para o magistrado, quando faz a decisão na dúvida, termina, às vezes, quando ele se equivoca e usa um termo oficial no lugar de tabelião, essa inadequada nomenclatura termina, pelo menos no meu modo de ver, desautorizando o colega que está subscrevendo a sentença. Então, acho que é um ponto interessante essa atenção para a adequada nomenclatura dos notários e registradores. Isso realmente é bem comum, não são sinônimos. Oficial e tabelião não são sinônimos. Bom, a dúvida está disciplinada no artigo 198 e seguintes da Lei 6.015/73 e nos itens 30 adiante do capítulo 20 do tomo 2 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Um conceito que eu fiz de dúvida, eu tenho certeza que tem outros bem melhores, mas acho que não dá para a gente fugir para entrar um pouquinho nos detalhes, né? A dúvida ela serve para resolver o dissenso, que não a lide que se forma entre o interessado no registro do título e no caso de registro de imóveis, o oficial de registro de imóveis. Então ele é um procedimento administrativo pelo qual o oficial de registro, a pedido do apresentante do título, encaminha ao juiz corregedor permanente as razões da qualificação do título recusado na serventia de imóveis para que o juiz a confirme ou a afaste, determinando, então, o registro. Então, só para dar um exemplo simples, a pessoa vai a um tabelião de notas e lavra uma escritura pública de compra e venda. Ela apresenta, então, ao registro de imóveis competente e o oficial de registro de imóveis ele vai fazer a chamada qualificação, que é o exame dos aspectos formais do título, os aspectos, a jurisprudência costuma chamar de extrínsecos. O oficial ele vai verificar se aquele título preenche os requisitos legais para registrar, para entrar no registro de imóveis. Ele não vai examinar, por exemplo, os aspectos intrínsecos, os aspectos internos da compra e venda. Ele vai examinar apenas o título. Então, no caso da compra e venda, se ela foi obtida, por exemplo, via extorsão, o oficial de registro de imóveis ele não tem como examinar esse ponto. Ele vai receber a escritura pública de compra e venda, ele vai examinar, por exemplo, se está sendo observada a continuidade, a especialidade subjetiva, a objetiva, e por aí vai. Se o oficial entender que está ausente algum requisito para o ingresso do título, então, depois de fazer a qualificação, ele vai expedir a recusa dele, a forma pela qual ele diz que o título não vai entrar no registro de imóveis, se chama nota devolutiva, ou nota de devolução. Nesse documento, que deve ser claro, curto, objetivo e fundamentado, o oficial vai dizer por que o título não pode, então, ingressar no registro de imóveis. E aí o apresentante, ele vai devolver ao apresentante, ele vai apresentar essa nota devolutiva ao apresentante do título, que então vai examinar e vai tomar, ele tem alguns caminhos a seguir, o interessado no registro do título. Ele pode cumprir, atender às exigências, por exemplo, se o oficial pediu para apresentar cumprimento de algum recolhimento de tributo, ele, se concordar, ele apresenta então esse pagamento, ou se ele achar que é incabível no ato, ele pode solicitar ao oficial de registro de imóveis que então suscite dúvida. E aí o oficial de registro de imóveis, ele é obrigado, é um dever dele, a suscitação da dúvida. Então, daí começa então o procedimento em si da dúvida. Voltando ao que eu disse no início, desse dissenso, o interessado no registro, ele acha que a recusa exposta na nota devolutiva não tem razão de ser,
e pede, então, que se suscite a dúvida para que o juiz corregedor permanente examine a pertinência ou não das exigências constantes da nota devolutiva. A suscitação da dúvida, ela não precisa ser uma peça longa, não precisa ser uma peça densa. O que ela precisa é dizer o fundamento legal, os fundamentos legais pelos quais o oficial entendeu que aquele título não pode entrar no registro de imóveis. Não precisa também, muitas vezes os títulos são apresentados reiteradas vezes, não precisa o oficial de registro de imóveis transcrever uma a uma as notas devolutivas anteriores que foram expedidas. Basta que ele diga o que aconteceu, fundamentando por que o título não pode entrar. A suscitação longa termina prejudicando a própria celeridade da dúvida, que é um procedimento curto e que tem de ser célere por conta dos efeitos da prenotação. Uma vez que o título ele é prenotado, e aí começam os outros títulos contraditórios que eventualmente forem apresentados não podem ingressar. E então é importante que o quanto antes se resolva a situação daquele título pendente, prenotado, tanto quanto antes, melhor. Então tudo que for agir em prol da celeridade do procedimento da dúvida, ele é muito bem-vindo. Bom, suscitada a dúvida pelo oficial de registro de imóveis, que é uma espécie de petição inicial, ele endereça ao juiz corregedor permanente dele e, ao mesmo tempo, ele notifica o interessado, o apresentante do título, dizendo que nesta data suscitei dúvida e já informando essa pessoa que ela tem o prazo de 15 dias para apresentar já em juízo a impugnação, que não é uma contestação, mas só para facilitar o raciocínio, se houvesse um processo litigioso, porque a dúvida não é litigiosa, seria a contestação. Então, o oficial, ele redige a suscitação, notifica o apresentante do título e encaminha para o juiz corregedor permanente. No cartório do judicial, a dúvida é autuada e fica no aguardo da apresentação da impugnação do apresentante. Ele pode ou não apresentar as razões dele, e aí o juiz corregedor permanente, ele vai abrir vista para o Ministério Público, que vai apresentar o parecer, e em seguida os autos vêm já para a decisão. Um ponto que é interessante, e também eu tenho observado, que há uma certa confusão na nomenclatura, no dispositivo da dúvida. O que o juiz corregedor permanente julga é sempre a dúvida suscitada. Por que eu estou falando isso? Porque além da dúvida que eu acabei de explicar, que é a dúvida direta, aquela que o oficial apresenta ao juiz corregedor permanente, embora não prevista em lei, existe a dúvida indireta. Ela está prevista nas normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, e é aquela em que o próprio interessado, diante da recusa do oficial, ele, por qualquer razão que seja, da conveniência dele, em vez de requerer ao oficial que suscite a dúvida, ele se antecipa, redige então a petição inicial, dizendo por que ele entende que o título deve ser registrado. Então essa é a dúvida indireta, ela tem previsão nas normas e a jurisprudência aceita tranquilamente, não há óbice algum. Há apenas uma inversão daquele que provoca o juízo corregedor permanente. A dúvida inversa, quando chega em juízo da mesma forma, ela é autuada, e aí é intimado o oficial de registro de imóveis para apresentar as informações e fazer a prenotação daquele título.
o título é pré-anotado, o oficial, da mesma forma como ele se manifesta na dúvida direta, ele diz por que ele entende que o título não entrou. Em seguida fala o Ministério Público, e aí vem para a decisão na Lei de Registros Públicos, denominada sentença. E aí vem o ponto interessante. O que o juiz julga em qualquer das dúvidas, seja a dúvida direta ou a dúvida, desculpa, eu falei dúvida inversa, não é indireta. A dúvida inversa, que é a suscitada pelo interessado, em qualquer delas o juiz julga sempre a dúvida em si, a recusa do oficial. Então é sempre a dúvida que será ou não procedente, nunca a petição do interessado. Então, se o oficial suscitou dúvida e o juiz corregedor permanente entende que a recusa é pertinente, no dispositivo tem de constar julgo procedente a dúvida. Da mesma forma, se foi o interessado que suscitou a dúvida, na dúvida inversa, e o juiz entende que a recusa do oficial deve ser mantida, ele vai julgar, por mais estranho que pareça, no dispositivo fica da mesma forma, julgo procedente a dúvida. É importante fazer essa ressalva, porque há muita confusão nesse ponto. Então, a dúvida, se o título se ele estiver apto para registro, a dúvida ela é improcedente. Se o título não estiver apto a registro, a dúvida é procedente. Tanto importa na dúvida direta como na inversa. Bom, outro ponto importante e também na prática não muito observado. O que pode ser objeto de dúvida? Né? Não é todo título que é apresentado ao oficial de registro de imóveis que se sujeita à dúvida, no sentido, a dúvida. É preciso que esse título ele seja passível de registro em sentido estrito. E quais são esses títulos? Eles estão previstos no artigo 1671 da Lei de Registros Públicos e em qualquer outra lei que diga que aquele título é passível de registro. Os demais títulos que forem passíveis, então, de averbação, eles tramitam por um outro procedimento, se chama na Corregedoria Permanente de pedido de providências. Então, vou dar um exemplo, a penhora. A penhora, ela, pelo CPC, ela é averbável. Ela não é passível de registro. Então, apresentada a certidão de penhora, agora até de forma eletrônica pelo sistema de penhora online, bom, havendo a recusa, ela vai ser discutida não por meio da dúvida registral, vai ser discutida por meio desse procedimento chamado pedido de providências, que é a mesma coisa. Ele tem algumas diferenças para frente, mas o objetivo é o mesmo, é discutir esse dissenso nessa parte. A importância da diferença entre esses procedimentos está no órgão competente para examinar o recurso. Então, enquanto a dúvida ela que julga apenas títulos passíveis de registro em sentido estrito, ela é julgada em sede recursal pelo Conselho Superior da Magistratura, o pedido de providências ele é julgado por decisão monocrática do Corregedor-Geral da Justiça. E aí é importante o colega que tem a atribuição de corregedor permanente orientar o ofício judicial para fazer a adequada autuação. Por quê? No caso de uma penhora, por exemplo, autuada como dúvida, a pessoa apresenta um recurso, ele vai chegar ou ele vai endereçar. Geralmente, todo mundo endereça para o Conselho Superior da Magistratura por entender que tudo é dúvida. E isso gera uma demora, porque chega ao Conselho e do Conselho esse procedimento tem de ser remetido então para a Corregedoria, autuado de novo. Isso gera uma demora desnecessária. Então, havendo uma adequada orientação do ofício judicial, essa etapa pode ser, então, suprimida. Então, a dúvida, ela vai para o conselho. Então, o juiz, quando receber o recurso,
e esse da dúvida, o recurso chama apelação, está na Lei de Registros Públicos, ele tem de encaminhar os autos ao Conselho Superior da Magistratura. De outro lado, o pedido de providências, se o interessado apresentar o recurso, esse recurso, que é um recurso administrativo, ele está previsto no artigo 246 do Código Judiciário, esse vai para o Corregedor-Geral da Justiça. Então é importante que quando o juiz dê o despacho, subam os autos, ele já diga para quem. Isso simplifica, pode parecer um preciosismo, mas não é. No ponto de vista prático, ganha-se bom tempo com adequado encaminhamento dos autos. Uma outra indagação. Cabe antecipação de tutela no procedimento de dúvida ou no procedimento de pedido de providências? Então, a pessoa precisa registrar com urgência a escritura pública, ela suscita a dúvida inversa e requer que, então, a tutela antecipada, pedindo para que o juiz corregedor permanente determine desde logo o registro da escritura. Pode o juiz corregedor permanente deferir essa tutela? É tranquilo na jurisprudência da Corregedoria e do Conselho Superior da Magistratura que não cabe. E são dois argumentos principais. O primeiro deles é que a tutela ela tem aplicação em procedimento judicial, jurisdicional, onde a lide está previsto no CPC e não na Lei de Registros Públicos, que não prevê nenhum tipo de medida de urgência. Mas o segundo argumento me parece um pouco mais forte e que diz o seguinte: a reversibilidade da antecipação da tutela ela é absolutamente incompatível com a segurança jurídica que se busca nos registros públicos. Então, se o juiz eventualmente, naquela dúvida, desse a antecipação de tutela, determinando o registro daquela escritura pública de compra e venda, ela seria registrada. A dúvida, então, teria início. Imagine que antes do término da dúvida, aquela pessoa que conseguiu antecipação dos efeitos da tutela, alienasse, transferisse esse imóvel para outra pessoa, que depois transferisse para outra, e assim vai numa cadeia bem longa. E ao final do julgamento da dúvida, o juiz termina entendendo que a recusa do oficial estava correta, então ele julga procedente a dúvida para dizer que o título não poderia entrar. Então, imagina a insegurança jurídica que haveria, quantos negócios jurídicos foram celebrados e a confusão que ia dar. Então, por conta dessa reversibilidade, desse caráter provisório, é que não se admite a antecipação dos efeitos da tutela nesses procedimentos administrativos. Outro tema também muito comum, quando o interessado opta pela dúvida inversa, que é aquela que ele mesmo vai suscitar, se antecipando ao oficial, pelo menos na primeira vara de registros públicos, eu fiquei 4 anos, eu acho que 98% das dúvidas que eu julguei estavam prejudicadas, porque o interessado nunca apresentava a via original do título que ele queria registrar. Então ele apresentava escritura pública para o oficial de registro de imóveis, o oficial qualificava, dizia que não dava registro, e aí ele pegava cópia, ainda que autenticada, dessa escritura pública e suscitava a dúvida inversa. E aí o que acontece? Esse título não tem ingresso. A jurisprudência da Corregedoria e do Conselho Superior da Magistratura é tranquila nesse sentido também. Então, a dúvida ela tem sempre de ser instruída com a via original do título. Não se admite nem mesmo a cópia autenticada do título. Porque é esse título original, até por uma questão de autenticidade, é sobre ele que vai recair a qualificação do oficial de registro de imóveis. E em segundo plano, a qualificação que é feita pelo juiz corregedor permanente. Então, não se admite que não se faça a qualificação
sobre o título que não será registrado, porque não há como se afirmar que aquela via, aquele xerox, autenticado ou não, que está dentro dos autos, é de fato igual ao título que está solto com o interessado, cujo registro é perseguido. Tanto na dúvida direta quanto na inversa, um outro aspecto prático e que termina prejudicando muitas vezes o procedimento é a chamada resignação parcial. Esse é o nome que a corregedoria dá. O que acontece? O oficial na nota devolutiva, ele vai apontar os motivos pelos quais ele entende que o título não pode ser registrado. Então imagine que ele diga que ele arrole 3 causas. Faltou apresentar o formal de partilha, faltou demonstrar o pagamento de tributo e faltou, por exemplo, antigamente a comprovação do pagamento de débito condominial ou uma certidão negativa de débito. O interessado no registro, se ele suscita a dúvida inversa ou na impugnação da dúvida direta, ele tem de rebater todas. Ele não pode dizer, por exemplo, eu concordo com a apresentação da certidão negativa de débito, mas essas outras 2 não. Por quê? Porque a decisão que é proferida ao final, ela não pode ser condicional. O título ele tem de sair apto. Então, o que eu costumo dizer primeiro, a pessoa precisa limpar o título. Tudo que você concorda, você tem de atender o que o oficial exigiu na nota devolutiva e deixa para dúvida, para discussão, só as questões controvertidas, só as exigências com as quais o interessado não concordou. Isso também é causa constante de julgar prejudicada a dúvida por conta dessa resignação parcial. Quem tiver curiosidade, entra no site, na jurisprudência do tribunal, digita aí resignação parcial. Vai chover, volto para todo lado desse ponto. Um outro aspecto interessante diz respeito à juntada posterior dessa via original. Então, a pessoa suscitou a dúvida, no caso a inversa, com uma cópia do título e depois de prenotado pelo oficial, quando os autos são encaminhados, quando ele é intimado para prestar as informações, aí o interessado resolve, então, complementar, ou junta a via original, ou apresenta algum outro documento que complemente aquele título. Então, pode haver esse suprimento? Também não pode, de acordo com a jurisprudência. A qualificação do oficial, ela é feita naquele primeiro momento em que o título é apresentado a ele. Depois de prenotado, o título que é examinado é aquele que foi prenotado. Não se admite a juntada posterior do documento original e também não se admite a complementação de documentos durante o trâmite da dúvida. Isso geraria também o que a jurisprudência diz, indevida prorrogação dos efeitos da prenotação. A dúvida, retomando aquela ideia, ela tem de ser um procedimento rápido, porque enquanto ela estiver correndo, aquele registro ele está, entre aspas, está travado, nenhum outro título contraditório vai entrar, e isso é uma situação de incerteza jurídica. Uma outra indagação é a seguinte: foi dito no começo que o oficial suscita a dúvida, ele notifica o apresentante do título para apresentar a impugnação, que seria uma má técnica, a contestação. Se o interessado no registro do título não apresentar a impugnação, daria para dizer que a revelia, ou seja, que ele concordou com as razões do oficial de registro de imóveis, e então, por isso, o juiz necessariamente vai julgar a dúvida procedente, ou seja, vai manter a recusa do oficial? Não, não há revelia. A revelia é um instituto também do procedimento jurisdicional, não aqui nesse procedimento administrativo. A apresentação da impugnação, ela é uma faculdade do apresentante do título.
Basta ao juiz corregedor permanente examinar o título, o teor da suscitação, o parecer do Ministério Público e ele está apto a decidir. Dilação probatória no procedimento da dúvida. A dilação probatória, ou seja, a pessoa pede ao juiz corregedor permanente que produza determinada prova, por exemplo, para confirmar uma declaração de vontade, prova testemunhal, é cabível? Não, também não cabe no procedimento da dúvida. O exame é apenas do título que é apresentado. Não há espaço para essa dilação probatória e a jurisprudência também é tranquila nesse aspecto. Aqui vai um pedido aos oficiais de juiz de imóveis, encarecido é que eles juntem a certidão da matrícula ao suscitar a dúvida. Por quê? Porque o juiz, o corregedor permanente, ele fica absolutamente cego se a matrícula, se a certidão de matrícula não estiver nos autos. E, infelizmente, não é tão incomum o oficial suscitar dúvida e não juntar a certidão da matrícula. Fica muito difícil de examinar a situação. Sem a certidão da matrícula, não dá para examinar o histórico, não dá para examinar a continuidade. Então, já que o tema são aspectos práticos, aqui fica esse apelo aos oficiais que não deixem de juntar a certidão. Até no meu modo de ver, é um dever do oficial, é íncito da suscitação da dúvida, acompanhar a certidão dos imóveis. A dúvida, dentre as exigências que o oficial pode fazer, pode acontecer de ser absolutamente impossível o apresentante do título atender. E então a própria Lei de Registros Públicos, no artigo 198, ela faz uma ressalva nesse sentido, de que, sendo de impossível atendimento a exigência feita pelo oficial de juiz de imóveis, então o juiz corregedor permanente poderia afastar essa solicitação do oficial de juiz de imóveis. É uma ressalva para o juiz corregedor permanente que deve ser usada com cautela. Não, é preciso realmente que se esteja diante de uma impossibilidade absoluta de atendimento. Não é uma dificuldade, é aquela situação patente que a pessoa não tem como apresentar. Por exemplo, um documento que nunca não existe mais, por qualquer razão. Um caso prático que teve foi o seguinte: nos casos da adjudicação compulsória, em que é feito o compromisso de compra e venda, então a pessoa vai pagando devagarinho, fez o contrato com a empresa, chegou no final, e a empresa se recusa a lavrar a escritura definitiva, aí a pessoa vai então no judiciário, entra com ação de adjudicação compulsória, no final consegue a carta, ele apresenta no registro de imóveis e aí vem a nota devolutiva. Apresentar certidão negativa de débitos do alienante, pessoa jurídica. Bom, o caso prático que eu já vi. A pessoa jurídica, eu não lembro agora se ela estava falida ou desaparecida. Ou seja, como que o apresentante do título ia conseguir apresentar a certidão negativa de débitos da pessoa que vendeu o imóvel para ele? Ele ia pagar os débitos da empresa, a empresa ainda existe. Ele não tem como apresentar essa certidão negativa de débitos. O que ia acontecer com ele? Ele tem o título, ia terminar caindo na usucapião. É isso que ia acontecer com ele ia ter de esperar, além da adjudicação compulsória, ele já teve
gastou tempo, dinheiro, ele depois ia ter que entrar com uma ação de uso capião, que também não é das mais rápidas, por conta do ciclo citatório. Então só depois, quem sabe, de uns 10 anos, ele ia obter finalmente a sentença para ser registrada. Então, nesse caso específico, o Conselho Superior da Magistratura entendeu que se tratava de uma impossibilidade absoluta e foi dispensada a apresentação dessa certidão. Mas, como eu disse, é um artigo, é uma ressalva que deve ser usada com cautela, sob pena de a gente começar a afastar a exigência que tem previsão legal e deve e pode ser cumprida. Um outro ponto interessante na decisão que é proferida pelo juiz corregedor permanente, na dúvida, é que a decisão ela não pode ser condicional. O juiz ele vai dizer sempre, ou a dúvida é procedente, ou seja, o título não vai entrar, ou ele vai dizer a dúvida é improcedente, o título vai registrar. O que o juiz não pode dizer é que a dúvida é improcedente desde que a pessoa apresente um outro documento perante o oficial de registro de imóveis. Essa decisão, ela não pode, ela não tem como ser cumprida. Então, ela tem que ser direta. Ou o título é registrável, ou ele não é registrável. Não tem como condicionar o registro do título à apresentação de um outro documento, de uma providência futura. Coisa julgada material no procedimento de dúvida. Então, a pessoa apresentou o título oficial, recusou, ele suscitou a dúvida, o juiz disse que o título não poderia entrar. Passa um tempo, a pessoa resolve apresentar de novo esse título oficial de imóveis. A sentença da dúvida, a decisão transitou em julgado. Passou um tempo, ele apresentou de novo o título. Há coisa julgada material, ou seja, o oficial pode recusar e falar, não, esse aqui já foi julgado pelo juiz corregedor permanente, ele disse que o título não entra, então esse título aqui eu não vou nem qualificar. Não, novamente, é um procedimento administrativo, não há coisa julgada material. A pessoa pode apresentar novamente o título. O que ela não pode é abusar do direito dela. Então, ela pode, por exemplo, provocar uma nova manifestação diante de uma expectativa de mudança de entendimento. Então, ela apresentou, eu vou citar o caso da comprovação da quitação dos débitos condominiais para alienar o imóvel. Até pouco tempo atrás, o conselho entendia que era necessário apresentar esse documento para registrar a alienação do imóvel. Então, a pessoa que tenha anteriormente apresentado o título, o juiz já, antigamente, na outra orientação, o juiz disse, esse título não entra, a dúvida é procedente. Aí, se houvesse coisa julgada material, ele não poderia reapresentar o título. Mudou o entendimento, ou se ele quisesse provocar novamente, com outras razões, talvez para provocar nova reflexão do conselho, então ele pode apresentar novamente o título. Não há coisa julgada material, há apenas a coisa julgada formal. O que ele não pode é exercer o direito dele com abuso. Então, por exemplo, ele fica, e isso eu já vi acontecer, ele fica reapresentando o título sucessivas vezes por conta da prenotação para travar aquela matrícula e não deixar que um outro titular de direito contraditório consiga, então, registrar. Esse tipo de conduta que não é cabível, mas ainda assim o oficial, por cautela, ele deve apenas informar o juiz corregedor permanente que vai tomar a decisão adequada. Em relação aos recursos, da decisão proferida na dúvida, que examina ato passível de registro em sentido estrito, cabe apelação. O prazo é de 15 dias, vai para o Conselho Superior da Magistratura. Contra a decisão de pedido de providências que examina os títulos passíveis de averbação, cabe o recurso administrativo previsto no artigo 246 do Código Judiciário. Recurso extraordinário e especial, cabem? Não. É pacífico na jurisprudência aqui, também dos tribunais superiores,
não há uma causa, o que se diz é que não há uma causa, não há uma lide, e a competência constitucional prevê a existência de uma causa, de uma lide, e não o que não acontece nesse procedimento administrativo da dúvida. Agravo de instrumento. Então, vou dar o exemplo, o sujeito pede a antecipação de tutela para que o juiz registre aquela escritura de compra e venda, o juiz fala que não cabe tutela, e aí então ele entra com agravo de instrumento. Também é pacífico que não cabe o agravo de instrumento no procedimento de dúvida, a não ser no caso de não conhecimento do recurso contra a sentença em si. Então a pessoa, o juiz julgou a dúvida e o interessado perdeu o prazo e apresentou o recurso dele, a apelação. O juiz diz que não conhece do recurso, aí nesse caso sim é a única hipótese admitida do agravo, e aí a instância superior, se for um ato de averbação, é o corregedor geral, se for de registro, o conselho vai examinar então se aquele recurso pode ou não ser conhecido. Os embargos de declaração, embora não previstos na lei de registros públicos, eles têm sido admitidos para esclarecer, não com a ideia de os embargos infringentes, mas se houver alguma dúvida, é natural que eles possam ser recebidos e apreciados. A dúvida registral, por ser um procedimento administrativo, a pessoa interessada no registro não precisa estar representada por advogado. Ela mesma pode requerer ao oficial que suscite a dúvida, ela mesma pode apresentar impugnação em juízo quando a dúvida for suscitada, ela mesma pode requerer, apresentar, suscitar uma dúvida inversa ao juiz corregedor permanente. Essa é uma facilidade. O problema é que geralmente a pessoa, sem a assistência de um advogado, ela termina desconhecendo os aspectos específicos desse procedimento registral e termina se prejudicando, mas é importante utilizar que ela, se quiser, ela pode requerer suscitação, independentemente de um advogado. Bom, para o registro civil, registro civil da pessoa jurídica, em relação a essa diferença, e também dá para ver bastante na prática, apenas o primeiro ato da pessoa jurídica, o ato constitutivo, está lá no artigo 45 do Código Civil, que é passível de registro. Os demais atos, as alterações que vierem, elas se sujeitam à averbação. Então, a consequência disso qual é? No primeiro caso, para discutir a recusa do oficial, é uma dúvida. Nos demais casos, um pedido de providências. E aí, com as mesmas consequências. O primeiro recurso vai para o Conselho e o segundo recurso vai para o Corregedor-Geral da Justiça. No registro civil, também a mesma regra vale. E o exemplo recente que eu dou foi a questão do registro da conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo em casamento, ou o registro direto na habilitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Diante da recusa do corregedor permanente e da prosseguimento à habilitação, então esse procedimento ele foi passível de exame recentemente pelo Conselho Superior da Magistratura, que entendeu que o caso era de registro, então era uma dúvida que tinha de ser suscitada. Eu acho que esses são os principais aspectos práticos que eu lembrei. Então, acho que agora vale para a gente abrir debates e perguntas. Bom, nos agradecemos aqui. Agradecemos aqui as palavras do Gustavo Henrique Bretas Margas Zagão, que veio auxiliado aqui pelo Dr. Luciano Paes Leme, que também vai ser envolvido nas perguntas, né? Quem aparece aqui na frente é perguntado também. Então, de novo, eu falo para as pessoas que eventualmente estiverem assistindo, né? Aproveitar aquele campo próprio, né? Que está ali na página que está sendo formulada a palestra,
fazendo as perguntas, né? Aquelas pessoas que estão com aquele processo, vários dias em cima da mesa, né? Não sabem o que fazer, né? Aproveita agora, né? Aproveita para fazer aquelas perguntas assim que vai demorar horas, né? Para tentar chegar a uma explicação, né? Então, antes de passar as perguntas agora para o Dr. Gustavo, né? Aproveitando que tem vários registrados aqui na palestra, né? Eu queria perguntar a respeito disso aí. Hoje, os registrados sendo concursados, esses procedimentos de dúvida têm sido feitos com mais frequência, tem tranquilizado o magistrado por conta da profundidade, da necessidade de estudo, maior vagar por parte dos registrados, ou as dúvidas aparecem e toda a atenção é pouca? Como que seria visto esse quadro assim? Eu não entendi a indagação. A questão deles serem selecionados agora para o concurso, e não mais aquela tradição, né, de chamar o primeiro oficial maior para assumir ali a própria titularidade do cartório, né? Se esse processo aí de seleção por meio do concurso se tem facilitado, no caso, né, as tarefas, né, do juiz corregedor, dos registros de imóveis. Não, é evidente que os oficiais de registro, eles têm por dever cumprir as orientações normativas e que elas, da corregedoria e do conselho, que podem vir de forma expressa ou por meio de precedentes. A vantagem dos concursos, né, em relação a serventes extrajudiciais é que os novos delegados do serviço, eles vêm já bastante afinados com a jurisprudência atual. Então, eles já sabem, por conta do concurso, porque ele tem aspecto prático, pergunta bastante a orientação, eles já estão mais ou menos afinados com a orientação da corregedoria do conselho, e isso facilita, porque quanto mais ele estiver de acordo com a orientação, então menos dúvidas virão, e isso é melhor para os interessados, né, naquele negócio jurídico, e em último lugar também para o juízo, que tem menos, para o judiciário, que termina recebendo menos suscitações. Muito bem, vamos... Bom, quem estiver na plateia e quiser formular pergunta, né, só que vai ter que entrar na ordem, infelizmente aqui a gente tem uma preferência. O senhor vai escrevendo, por isso que a gente vai passando aqui o microfone. Podemos fazer essa primeira pergunta da plateia, já que vamos inaugurar, então já passa lá para o... Clausilino Araújo dos Santos, primeiro oficial de registro de imóveis de São Paulo. Quero cumprimentar o Dr. Marzagão pela excelência da palestra, e eu teria duas perguntas a fazer para Vossa Excelência. A primeira, se poderia ser admitida contra a decisão do Conselho Superior da Magistratura o mandado de segurança. A segunda, eu sei que hoje não tem sido admitido, mas eu perguntaria se não seria saudável se admitir que o tabelião de notas pudesse, na defesa do ato que ele praticou, ser parte na suscitação de dúvida, já que há previsão nas normas para que ele encaminhe títulos para o registro. Obrigado, as perguntas são pertinentes. Bom, em relação à primeira, vou tentar aqui, deixa eu ver se eu acho um artigo aqui da Lei de Registros Públicos. O 204 diz o quê? A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Ou seja, não está fechada a via judicial do mandado de segurança. Inclusive, eu já vi mandado de segurança apreciando assunto que já tinha sido julgado pelo Conselho, porque ainda que julgado pelo Conselho Superior da Magistratura, é uma decisão de natureza administrativa. Então, vai depender do entendimento. Eu sei que tem entendimento nos dois sentidos, mas esse artigo aqui da Lei de Registros Públicos, ele deixa entender que, então, a pessoa ela pode tentar rediscutir, pode conseguir um mandado de segurança na primeira vara de registros públicos. Quando vinha essa questão, eu dizia que não era a via adequada o mandado de segurança para discutir
a recusa do oficial, que é um ato diferente. Não discutir o teor do acórdão do Conselho Superior da Magistratura. Mas, em síntese, eu sei que há posicionamento dos dois lados. Então vai depender de quem receber essa impetração e ver o que o órgão colegiado vai decidir. Em relação à participação do tabelião, foi bom o senhor lembrar, porque eu esqueci de mencionar sobre a intervenção de terceiros no procedimento da dúvida. Bom, a intervenção de terceiros, a lei de registros públicos, que é a que prevê, ela tem o rito da dúvida, está lá. Ela não prevê a figura do terceiro, a não ser para recorrer. Então, o terceiro prejudicado com o eventual registro daquele título, a lei dá a ele o interesse recursal, o que não me parece que possa se confundir com a intervenção de terceiros no procedimento da dúvida correndo em primeiro grau. Em relação à participação do tabelião de notas, por exemplo, que lavou a escritura pública recusada, embora eu acho que não há previsão legal para ele participar. E mais do que a previsão legal, eu não vejo o interesse jurídico dele participar da suscitação da dúvida. Não será a esfera de direito deles que será atingida com o registro daquele título. Ele pode ter atingido, eventualmente, o interesse particular dele profissional perante o cliente dele, o usuário, de ter o título registrado, até mesmo para eventualmente se livrar de uma ação de indenização por conta de um ato que eventualmente ele tenha lavrado de forma inadequada ou que não tenha ingressado. Então, o que eu acho é que, embora até pudesse ser, a ideia seja de fácil aceitação, eu não vejo o interesse jurídico do tabelião, da mesma forma que tem o interessado no registro, eu não vejo o interesse jurídico de o tabelião participar na dúvida. E tem também um outro ponto interessante. Se a gente admitisse a participação do tabelião, seria mais uma pessoa a ser notificada. Então, o oficial, na dúvida direta, ele suscita, ele teria de notificar o apresentante, teria de notificar o tabelião de notas. Por exemplo, e se o tabelião for de outro estado? Quanto tempo, eventualmente, a gente poderia esperar e quanto tempo mais a prenotação ficaria pendente até que aquele tabelião fosse intimado para apresentar as razões dele na dúvida? Notadamente, para defender o interesse, no meu modo de ver, o respeito aos posicionamentos contrários, o interesse que não é o interesse jurídico admitido. Se poderia pensar na assistência simples, por exemplo, mas eu acho que ainda a assistência simples, ela depende do interesse jurídico, que seria o exame que a gente faz do interesse de agir no processo civil. Então, por essa questão da celeridade, porque isso seria uma introdução, ensejaria um pouco mais de demora no procedimento da dúvida, e pela falta desse interesse jurídico puro na discussão da causa, eu diria, em primeiro lugar, aqui sem prejuízo de uma reflexão maior, mas que não seria cabível a participação do tabelião de notas. Essa primeira pergunta, a respeito do mandato de segurança, também foi formulada pelo oficial de justiça, o Fábio César Udebran Silva, então vou deixar de formular de novo. Vamos a mais uma pergunta de um registrador de Sorocaba, José Roberto Lourenço Castro. No caso da penhora online, uma vez desqualificada a certidão, como deverá o interessado proceder em caso de discordância? Como deverá ser o processo para a suscitação da dúvida? A penhora online, ela só tem uma modificação. A coisa funciona da mesma forma. A diferença é que a comunicação é feita via eletrônica. O oficial de registro de imóveis ele vai expedir da mesma forma uma nota devolutiva que será encaminhada para o juízo
o interessado, ficará à disposição do interessado no registro, melhor dizendo, e aí ele pode requerer ao oficial da mesma forma como se fosse pelo título em papel, que suscite, no caso não é dúvida, seria um pedido de providências, e o entendimento que prevalece é que no pedido de providências não é dever do oficial fazer provocar o juiz corregedor permanente. Caberia a ele mesmo, então, formular um requerimento ao juiz corregedor permanente, dizendo por que ele discorda da recusa da averbação da penhora. Era uma pergunta da Regina Maria Cavalcante da Silva, chefe de seção em Ribeirão Pires. Em que momento deve ser aberta a vista ao MP em suscitação de dúvida? A dúvida ela é um procedimento, um rito bem curto e bem simples. Então, na dúvida direta, que é suscitada pelo oficial de registro de imóveis, ele suscita a dúvida, notifica o interessado, o apresentante do título, e depois de transcorrido o prazo da impugnação, a dúvida é que se abre a vista ao Ministério Público. O Ministério Público fala antes da decisão do juiz. Então, é nessa fase. Ele fala depois do decurso do prazo do interessado no registro. Agora a pergunta de Agilson de Almeida Barreto, escrevente-chefe em Taubaté. Ele fala, em procedimento de dúvida, o interessado que não tiver advogado constituído deverá ser intimado pessoalmente de todos os atos do procedimento? Ele é intimado, essa intimação é feita por meio de AR. O oficial ele pode se valer de outras formas também, mas a mais usual, a intimação pessoal que é feita é por meio de AR. Bom, agora o colega Ricardo Lorga, de Tanabi, pergunta. Duas pessoas procuram um tabelião de notas para lavrar uma escritura de compra e venda de imóvel entre os dois. Pedem que conste da escritura que o valor da venda do imóvel é de 100 e que está sendo pago à vista. No entanto, também pedem que o tabelião redija para eles, à parte, um instrumento particular no qual consta que o negócio jurídico entre eles é, na verdade, um compromisso de compra e venda do mesmo imóvel, constando que o seu valor é de 500 e que o pagamento será feito em parcelas mensais. Portanto, a escritura contém uma simulação, o tabelião tem ciência disso, mas lavra essa escritura. Nesse caso, pode ele ser responsabilizado administrativa e criminalmente? Bom, apesar de o tema fugir um pouquinho aqui da proposta, isso aqui tem a ver com responsabilidade administrativa e criminal. Parece que o colega Ricardo Loga já deu a própria solução. Se o tabelião sabia que era uma simulação, participou e lavrou o ato da mesma forma, me parece que ele está sujeito sim a esse tipo de responsabilidade. Bom, agora duas perguntas do Gessé Ferreira de Figueiredo, escrevente técnico judiciário em Praia Grande. Qual é o prazo para a oferta de recurso de apelação pelo oficial de registro e pelo interessado? A partir de quando começa a contar este prazo? Um ponto interessante também que eu esqueci de falar. O oficial de registro de imóveis ele não é interessado na dúvida registral. Então ele não tem legitimidade para recorrer. Quem pode recorrer é o Ministério Público, é o interessado no registro e o terceiro prejudicado, não o oficial de registro de imóveis. O prazo começa a correr a partir que o oficial não tem legitimidade, mas começa a correr para os legitimados a partir do momento em que eles forem intimados. Segunda pergunta do Gessé Ferreira de Figueiredo, escrevente técnico na Praia Grande. Se o interesse jurídico do terceiro interessado só começa após a decisão final do processo de dúvida, quando então começa e termina o seu prazo para agir? Essa questão eu já enfrentei na vara, sinceramente eu não lembro como eu resolvi, então se eu responder contrário, mas salvo engano eu respondi da seguinte forma: o terceiro ele pega o processo no estado em que ele se encontra.
Então, cabe a ele ficar atento, a partir do momento em que a decisão for prolatada, ele tem o mesmo prazo dos legitimados para recorrer. Eu precisaria realmente olhar depois com calma, para ver de que forma que eu resolvi, e também não posso dizer que tenha sido correta, porque é uma questão diferente, um pouco difícil, e eu só vi uma vez. Agora a pergunta de Ricardo Alexandre Barbieri Leão, Estado de Registro de Imóveis de Fernandópolis. O juiz corregedor permanente pode deixar de colher a manifestação do Ministério Público? E assim sendo, decisões favoráveis ao registro jamais serão revistas em segundo grau. O Ministério Público, também no procedimento de dúvida, ele apresenta um parecer, que não tem força vinculativa alguma para o juiz corregedor permanente. É um parecer, é a opinião daquilo que ele acha que é mais correto, como fiscal da lei. Então ele pode decidir de forma contrária ao parecer. Aí, em seguida, o senhor Ricardo pergunta: sendo assim, decisões favoráveis ao registro jamais serão revistas em segundo grau? Exatamente. Se a decisão transitar em julgado, e ela vai permanecer. Sim. O doutor Luciano me fez aqui uma ponderação interessante. O corregedor permanente pode deixar de colher a manifestação do MP? Eu entendi acolher. Então eu vou responder. Bom, o MP ele tem de falar. Está previsto na lei de registros públicos a participação do MP. Embora diga na lei de registros públicos que a participação só se dá... Eu vou até pegar aqui... O artigo 200, ele fala aqui, de forma clara: impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Eu não estou achando aqui, mas eu acho que tem um outro artigo que diz que o MP não fala se não houver impugnação. Mas na prática o Ministério Público termina falando sempre por conta do interesse público. Então, se o juiz deixar de colher a manifestação do Ministério Público, eventualmente pode ser questionada a decisão dele por algum tipo de nulidade. Não vi acontecer ainda. Então, ele tem de colher a manifestação do Ministério Público. Está no rito, está previsto. Aí, se vai haver ou não nulidade, vai depender da instância recursal, talvez da consideração de algum tipo de prejuízo. Às vezes, a manifestação em segundo grau do Ministério Público termina suprindo a ausência de primeiro grau. Mas é uma questão... teórica, e depende também da forma como se decide em segundo grau. Agora temos uma pergunta da plateia. Boa noite, doutor Gustavo, doutor Luciano, doutor Domingos. Parabenizo o senhor pela palestra. A minha pergunta é, eu tenho entendido que a dúvida, o procedimento administrativo da dúvida é um procedimento exclusivamente registrário, né? Alguns usuários do serviço de protesto, com base no artigo 18 da Lei 9492, que diz: as dúvidas do tabelião de protesto serão resolvidas pelo juízo competente, né? Então eu tenho respondido a esses usuários que esse artigo, as dúvidas do tabelião de protesto, não se confunde com a dúvida da Lei 6.015, né? Razão pela qual qualquer inconformismo com alguma devolução de um título a protesto, o interessado tem o procedimento, ele pode suscitar
o seu inconformismo ao juiz corregedor permanente, mas não sob essa rubrica de dúvida registrada, né? Gostaria de saber dos senhores se está certo esse procedimento. Que algum usuário pede para o tabelião de protesto suscitar dúvida, eu digo que não é esse procedimento que está lá elencado lá no 198 e seguintes da 6.015. Como o senhor mesmo colocou, o protesto tem lei específica, não está na 6.015, o procedimento da dúvida está previsto ali no artigo 98 e é usado também para as demais especialidades previstas na lei de registros públicos. Eu entendo da mesma forma que o senhor, tanto que os pedidos, o dissenso envolvendo o protesto, ele é sempre enfrentado por meio de pedido de providências na vara de registros públicos e sempre foi examinado pelo Corregedor-Geral da Justiça, o que significa que ele tem admitido essa natureza da dúvida, não no sentido específico da lei de registros públicos. Então, acho que a maior consequência, e daí a razão da pergunta do senhor, a quem caberia provocar. Eu entendo da mesma forma que o senhor, cabe ao interessado provocar o juiz corregedor permanente por realmente não se tratar da mesma, embora possa haver possa se entender dessa forma, ser levado a entender dessa forma, não é a mesma natureza, são procedimentos diferentes. Bom, nós estamos aqui com 240 pessoas online, mas estou sentindo uma certa intimidação, né? Tem que aproveitar agora, né, que o Dr. Gustavo está aqui respondendo online, né? Então, já que não perguntaram nada, então eu vou fazer mais uma pergunta. Se chegaram a algum consenso algum dia na corregedoria a respeito de quando está passando um rio, quando está passando um ribeirão pelo imóvel, quando que se exige a abertura de uma matrícula, quando que isso daí é indiferente? Já teve alguma decisão, alguma discussão a respeito disso daí, a dimensão do rio, a importância do rio? De um rio que passe dentro do imóvel, quando que haver exigência de abertura de matrícula, alguma tipo de coisa assim, dessa natureza? Realmente é um pouco mais complicado. Essa questão, ela chega lá por questão da especialidade. Quando passa o rio, é preciso fazer a divisão, ou se for considerada a natureza de bem público. Essa questão ela é discutida no âmbito da especialidade objetiva do registro de imóveis. Pelo menos que eu me recorde agora, é dessa forma que tem sido visto lá. Então, fica na pendência de se entender se está bem descrito, caracterizado, para então abrir a matrícula, porque ela tende a obedecer esse princípio da especialidade objetiva, que tem de descrever de forma adequada o imóvel. É ele que norteia o oficial de registro de imóveis, tanto para abrir a matrícula, como para dizer que ele não vai conseguir fazer o descerramento. Muito bem. Bom, mas alguém na plateia fazer uma dúvida, uma pergunta? Não? O doutor Luciano não quer falar nada para a gente? Ele está lacônico aqui. Puxa vida. Então, apoio. Então tá bom. Bom, então, deixa eu aproveitar que existem pessoas online, né? Além do programa Diálogos com a Corregedoria, feito também um programa de divulgação das obras dos colegas, dos magistrados, né? Divulgar os estudos, os que têm feito de trabalho, né? E nós pedimos que quem tiver assim, a oportunidade para mandar palestras, sejam também filmados, documentados, divulgados aqui pelo site da Pamages, né? Enviem um e-mail para cultura@pamages.com.br para formular essas palestras aqui oportunamente aqui nesse espaço mesmo. Então, vamos agradecer aqui a presença do Dr. Gustavo Henrique Bretas Mazagão, de todas as pessoas aqui da plateia, o Dr. Luciano Paisnemi, todas as pessoas que estiveram aqui conosco, compartilhando essa palestra, né? E agradeço a presença de todo mundo e desejo boa noite a todos.